noite, irmãos, graça e paz. Que bom estarmos aqui mais uma vez, unidos, para aprender mais do Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos dar início a essa reunião, vamos ficar de pé, vamos fechar seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, te bendizemos pelo teu amor, pela tua graça e a tua misericórdia, por tudo que tens feito por nós, Senhor Deus. Nós somos gratos, estamos aqui para declarar, Pai, que somos totalmente submissos a Ti, somos Teus servos, e estamos aqui, Senhor Deus, para Te adorar e para Te servir. Nós Te agradecemos, Pai, por tamanha graça em nossas vidas, porque se não fosse a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, nós não saberíamos, Pai, o que fazer. Nós somos gratos pela saúde, pelo alimento, pela casa, pelo teto sobre nossas cabeças, por nossos familiares, Senhor Deus, e acima de tudo pela Tua graça. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, nessa noite de domingo, que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, cada dia mais abrir nosso coração, nos dando entendimento e discernimento acerca da Tua palavra, Senhor Deus. Mostra-nos a verdade, nos dê força e coragem e ousadia para andarmos firmes na Tua palavra, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentarem. Eu agradeço aos irmãos que estão conosco presencialmente, aos irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Que Deus abençoe todos vocês. Eu quero convidar o pessoal do louvor para estar adorando o Senhor em nome de Jesus. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém?
e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Que louvor lindo, hein, gente? E quem pode dizer quão grande é o nosso Deus hoje? Para pensar, irmão. Se hoje você pode cantar no seu coração, como é grande esse Deus que cuida de você. Olha o que Ele fez por você até hoje. Volta no passado. Hoje pela manhã, eu acordei bem cedo e estava refletindo na palavra do Senhor. E eu fiz uma perspectiva da minha vida e voltei desde a minha infância. E comecei a ver as maravilhas que Deus fez na minha vida. E quando eu digo maravilhas, é todo tipo de coisas, situações que eu passei para que o Senhor me trouxesse hoje à sua casa, para que eu o conhecesse melhor e profundamente. E eu estou me referindo a esse Deus grande e poderoso, em poder, em glória, em misericórdia, em amor. E quando a gente louva que Ele é grande para perdoar. Ele é grande para cumprir as suas promessas. Ele é grande para nos resgatar da morte. Ele é grande para cumprir o que Ele prometeu para nós lá no madeiro. Quando Ele disse, está consumado, está pago, resgatei todo aquele que o Pai me deu. Então, quando a gente louva quão grande é o nosso Deus, nós temos que ter em mente que Ele é grande, Ele é eterno, a sua essência é amor, Ele é todo poderoso. E nós estamos aqui, irmão, nessa noite, não por nossa própria vontade. Você pode crer nisso. Porque quantos de nós já trabalhamos hoje, estamos cansados. Amanhã é dia de correria também. Quantos queriam estar em casa? Mas, graças a Deus, o Espírito de Deus nos compele a vir adorá-lo. Então, a gente vai para a casa de Deus, mas é com aquela sensação de bem-estar, de paz. Não é de obrigação, é de gratidão. Porque em nós mesmos, não teríamos força. E quando eu digo força, não é para andar, para chegar até a igreja, para se reunir com os irmãos. É força para vir com o intuito correto de adorá-lo. Então, nós devemos agradecer a Deus, porque por seu Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça, do juízo e colocar o seu amor em nosso coração. Amém? E Deus é maravilhoso, eu louvo a Deus por isso e agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui aprendendo mais dele, glorificando o nome dele e declarando que Ele é santo, que Ele é todo poderoso, que Ele é o nosso bem maior. Acerca do que eu estava falando, da minha reflexão de manhã, eu pude perceber uma coisa, irmãos, que em vários momentos da nossa vida a gente passa por turbulências, por momentos bons e ruins, mas em cada momento, se você parar para refletir, você vai ver a mão de Deus cuidando de cada um. E hoje nós entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Eu trouxe aqui uma pequena reflexão acerca do tema dessa noite, e eu convido os irmãos a abrir, está no livro, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, no verso 8, que vai dizer assim, Romanos 5, verso 8 vai dizer assim, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós.
Portanto, muito mais agora, tendo sido justificada pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Amém? Esse verso, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Ele nos mostra que, ao contrário do que a gente faz, quando a pessoa está numa situação terrível, afundada na dificuldade, no pecado, sem saída, Deus o ama, Deus os resgata. Quando ninguém quer saber daquela pessoa, acha que acabou. Mas Deus não. Deus, ele vem para um propósito que é buscar os seus filhos, e ele morre pelos seus filhos, mesmo quando eles fazem tudo contrário à sua vontade. Então o que Paulo está dizendo aqui é que Deus demonstra o amor por nós, mesmo quando ainda nós fazíamos tudo o que é errado, quando a gente estava no mundo, quando a gente era inimigo de Deus. E Jesus, num plano perfeito de Deus, pelo amor do Pai, ele se entrega para nos resgatar dessa morte, desse pecado, dessa vida profana. Ele, de própria vontade, ele se habilita para tomar o meu e o seu lugar, lá na cruz. E isso é imputado por fé, assim como Abraão. Abraão, quando Deus pediu uma prova da sua fé, ele disse a Abraão que Abraão seria pai de muitas nações. Mas Abraão, com 100 anos, a sua esposa Sara, com 90 anos, estéril. Se Abraão olhasse com os olhos naturais, ele podia pensar, mas como vai ser isso? Eu não tenho idade, a minha mulher não tem capacidade. Isso é impossível. Mas nós estamos falando sobre o Deus do impossível. Porque se fosse possível, poderia sobrar, ter uma sombra de dúvida de que foi algo que o homem tinha capacidade de fazer. Mas Deus deixa nesses termos, quando Deus faz a promessa, passa-se bastante tempo, tanto Abraão e Sara até se esquecem, acha que essa promessa não vai ser cumprida dessa forma. Mas Deus deixa esgotar todas as possibilidades que o homem possa imaginar, para mostrar que Ele é Deus, que Ele é poderoso, para que não reste dúvida do que a sua palavra se cumpre, não importa as circunstâncias. E aqui, nesse pequeno verso, Deus está mostrando para nós que mesmo a gente não valendo nada, irmão, mesmo a gente sendo ímpio e pecador, Ele cumpre a sua palavra em nossas vidas e morre no meu e no seu lugar, e nos toma para si. Isso é para mostrar para Ele, para nós, que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Porque se Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, para que a ira de Deus seja aplacada, e agora que Ele já fez tudo isso, Ele vai nos dar a vida eterna, Ele prometeu. Entenda que Jesus já morreu, nós já fomos justificados, já fomos comprados, já fomos sarados, nós já nascemos de novo, nós estamos simplesmente esperando a volta dele para nos buscar. Olha aqui, no verso 9 vai dizer, portanto, muito mais agora, tendo sido justificado pelo sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Então, nós que andávamos em pecado, o Senhor já não nos vê mais como pecadores. Ele nos vê como justificados, como salvos, como os eleitos de Deus. Porque alguém pagou um preço por isso. E nós temos que viver pela fé. E, irmãos, e não há nada que eu ou você fizemos ou mereçamos para receber essa graça. Deus simplesmente escolheu nos salvar da sua própria vontade. Ele quis fazer isso. Ele não achou
nada em nós que o atraísse. Não há bondade em nós, não há beleza em nós, não há santidade em nós, não há mérito em nós. Isso foi de graça, é pela graça. Paulo vai dizer que vocês são salvos pela graça. E não há nada que nós fizemos para alcançar essa graça. Ele escolheu uns para si e justificou. E ele capacita esses que ele escolheu para se santificarem dia após dia, dia após dia. É bem verdade que esses que ele chamou e justificou passam por tribulações, passam por sofrimentos. E nós temos que entender, aqui no contexto diz que tudo isso coopera para que a gente se santifique mais. Todo esse sofrimento que o cristão verdadeiro vem passando, entenda, irmão, é Deus trabalhando, é Deus lapidando, cortando as arestas. Aqui Paulo vai dizer no contexto, nos versos anteriores, que essa tribulação nada mais serve para que a gente venha aprender a conhecer o nosso Deus, a andar em santidade, a andar pela fé, não pelo que a gente vê. A gente não viu Jesus morrer na cruz, mas nós cremos porque o Espírito Santo já nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que nessa noite nós estamos aqui como sinal de adoração ao Senhor, para declarar, para que todos vejam que Ele é Deus, que Ele é o nosso justificador, o nosso Redentor, e Ele vive por toda a eternidade, e um dia iremos morar com Ele. Nós cremos na morte e ressurreição de Jesus, e nós cremos que Ele voltará para nos buscar. Mas o que faz com que eu creia nisso? Por que eu creio nisso? Porque a palavra está falando? Não somente isso, mas é porque ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder para convencer todo aquele que nele crê. Mas só vai crer aquele que ele colocou essa crença no seu coração. O Espírito convenceu essa pessoa. Então, irmãos, não se assombre com as atrocidades que está acontecendo no mundo afora. Pessoas que não amam a Deus, porque amar a Deus não é dizer da boca amo a Deus, são aquelas que vivem conforme o Senhor instrui a sua palavra, aqueles que não amam a Deus, e o mundo vai de mal a pior. Mas o Senhor, Ele separou um povo para adorá-lo, para servi-lo e para amá-lo neste mundo, mesmo o mundo estando cada dia pior, se destruindo. E esse amor que nós temos pelo Senhor não é produzido por nós mesmos. Isso é algo que o Espírito Santo faz por nós. Então, irmãos, resumindo, nós somos salvos pela graça, nós andamos pela graça, nós respiramos pela graça. Tudo que nós fazemos é pela graça do Deus. Nada vem de nós. Tudo é pela misericórdia dele. Ele que nos capacita toda manhã. Ele que nos faz crer na Trindade, na santidade de Deus, na esperança vindoura do Salvador. Então essa graça, gente, ela é uma força motriz que nos motiva a todos os dias levantarmos, estarmos de pé e adorá-lo. E isso é tão maravilhoso, irmãos, porque quando a gente olha nos telejornais, a gente vê coisas tão assustadoras que a gente pensa, poxa, como é que o ser humano é capaz de fazer isso? Como é que uma pessoa faz aquilo? É simples, a resposta é simples, é não ter Deus no coração. Nós, quando não éramos nascidos de novo, quando andávamos no mundo sem Deus, fazíamos essas mesmas coisas que a gente vê hoje na televisão. Talvez não matasse, mas mentíamos, adulterávamos, roubávamos, traíamos, negávamos a Cristo todos os dias.
E nós não escolhemos deixar essa vida, porque é boa. Quem foi que disse que o pecado é ruim? O pecado é bom. Por quê? Porque ele satisfaz o desejo do nosso corpo, da nossa carne. Nós somos espírito, mas moramos num corpo carnal. E tudo que o mundo oferece para esse corpo carnal é deleitoso. Mas quando se nasce de novo, há uma luta entre a carne e o espírito. E o Senhor nos capacita para que tenhamos força espiritualmente para resistirmos à tentação da carne. E aí nós vamos buscando nos santificar, buscando ser pessoas mais espirituais, alcançando a maturidade e passamos a adorar ao Senhor com o nosso estilo de vida. E aí entra aquela mensagem que o Senhor fala: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. O mundo vão odiar vocês porque me odiaram. Então, irmãos, tudo que nós fazemos é pela graça, é pela misericórdia de Deus. Nós temos que ser gratos por isso todos os dias, porque nós não merecemos e não sabemos por que Ele nos escolheu. Talvez um dia a gente saiba. A gente não sabe se vamos saber disso. Mas não há mérito. Não há favoritismo. Deus escolhe pessoas de todas as línguas, raças e nações, de todas as esferas sociais, tudo para a glória do seu nome. E Ele capacita cada um. E não existe nenhum homem maior do que o outro. Deus chama todos para ser igreja do Senhor, para ser casa do Senhor, para ser membros do mesmo corpo. E Ele vai capacitando cada um para um trabalho na igreja. Você sabia, irmãos, que as pessoas pensam que quem está ministrando a palavra tem algum privilégio do que quem está sentado na cadeira? Que um missionário tem privilégio do que quem está sentado na cadeira? Não pense nisso. Não existe isso. Para Deus somos todos iguais. Somos todos iguais. Somos todos pecadores. Todos carecem da graça de Deus, da misericórdia. O único que merece glória é Ele. O único que merece o aplauso é Ele. Se nós estamos aqui essa noite, é por causa dele e é por ele. E que logo mais o pastor Rafael Marconel vai estar trazendo a palavra desta noite. E que o Senhor venha abrir nosso coração para cada dia mais ter entendimento e viver conforme o que Ele está nos instruindo através da palavra. Que essa palavra venha nos trazer santidade dia após dia. Não para alcançarmos a graça, porque a graça já foi alcançada. Porque Ele deu a cada um conforme a sua vontade. Para que venhamos a crescer. Para que venhamos nos santificar e andar firmes. Dando testemunho do Senhor. Sendo luzeiro, sendo sal, sendo a diferença, sendo referência para esse mundo. Porque quando o cristão anda na fé, anda de acordo com os estatutos, com a lei de Deus, ele vai automaticamente, quando ele reflete a glória de Deus, o estilo de vida dele automaticamente condena o ímpio. E você não precisa fazer nada, basta se submeter a Deus. É como a gente diz, a palavra ela não volta vazia, ela vai salvar uns e condenar outros. O cristão, quando anda de acordo com a vontade de Deus, pautado na palavra de Deus, o estilo de vida dele vai separá-lo automaticamente do mundo. Você não precisa falar nada, não precisa apontar o dedo para ninguém. Por quê? Até porque não somos chamados para isso, nós somos servos. Nós estamos aqui para servir o Senhor. E servir ao Senhor é amar o irmão, assim como a gente ama a Deus, Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo.
Então, irmãos, o que está faltando muito no mundo hoje é amor ao próximo. E esse amor que nós devemos dar ao próximo, ele só vem se nós primeiro amar a Deus. Porque se a gente não ama a Deus, a gente não vai conseguir amar o próximo. Por quê? Porque o amor de Deus não está em nós. Então, se você vê uma pessoa fazendo mal a alguém, essa pessoa não tem Deus. Pode estar dentro da igreja, pode estar ministrando a palavra. Se ela busca fazer o mal às pessoas, ela não ama a Deus. Isso não é jogo de palavras. É porque é uma coisa lógica. Se você ama a Deus, você obedece a Deus. E Ele fala para amar o próximo. Então, que a gente não venha nos confundir com irmãos, com pastores, que falam uma coisa e vivem de outra forma. É só pela graça, irmão. Nós temos que buscar nos submeter à vontade de Deus, à palavra de Deus todos os dias. Que só a misericórdia de Deus pode nos fortalecer. Amém, irmãos? Eu convido a equipe do louvor para estar adorando Deus, para estar adorando o Senhor. Em seguida, o irmão Frank, se puder estar orando pelo pretor dessa noite. Eu agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos, boa noite, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino.
nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar? Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu santo nome, nós Te adoramos, ó Deus. Neste momento, queremos agradecer, ó Deus, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha aumentar dentro de nós o desejo pela Tua palavra, pois nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é a nossa regra de fé, e nós precisamos, ó Deus, andar pelos Teus princípios, andar pelo conhecimento da Tua verdade. Por isso, Deus, nós Te pedimos, capacita cada um de nós, e nesse momento, de forma especial, capacita o pastor Marconel, que vai trazer a Tua palavra, que vai ministrar a Tua igreja, que ele possa sempre, ó Deus, ser usado por Ti, que ele possa sempre estar buscando a Tua verdade, desejando a Tua palavra, e assim, ó Deus, que ele possa edificar o corpo pela Tua graça e pela Tua misericórdia. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz a todos. Amém. Estamos mais uma vez aqui para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez para louvar, para aprender mais da palavra de Deus. Mais um domingo e glória a Deus por isso. Por estarmos aqui todos com saúde, todos bem, estarmos aptos com o Espírito Santo para ouvir a mensagem, para ser ministrado, para ser instruído. E que a partir desse momento nós estejamos realmente focados, nós estejamos realmente com o nosso coração e com a nossa mente abertos para ouvir a mensagem, que essa mensagem possa ficar no nosso íntimo. E hoje nós vamos dar continuidade à carta aos Efésios. Nós que vemos trazendo aqui todos os domingos exposições bíblicas de alguns livros. E hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Efésios, o livro do apóstolo Paulo, a igreja em Efésios, né? E vamos dar continuidade ao capítulo 2. Então, já convido aos irmãos a abrirem a Bíblia, Efésios capítulo 2, e hoje nós vamos ler, vamos aprender um pouco mais do verso 8 ao verso 10. 3 versos de suma importância, esses versos que foram versos que trouxeram iluminação para grandes homens de Deus, para a reforma protestante, trouxe iluminação para mentes onde homens de Deus conseguiram sair, né, das trevas, sair de uma religião que considerava as obras como fundamento de fé. É um verso, na verdade, que traz iluminação para as nossas mentes, mostrando toda a bondade e toda a graça de Deus para nós que somos cristãos. Então esse verso ele é um verso muito importante na reforma protestante, assim como o verso em Romanos, onde Lutero leu que o justo viveria pela fé, né? Onde Lutero viu que nós somos justificados por meio da fé, e a partir daquele momento iniciou-se o que nós consideramos, ou que nós entendemos como reforma protestante. E de lá para cá vieram estudos e vieram doutrinas que foram nos embasando mais e mais. E esse verso, do 8 ao 10 do capítulo 2 do livro de Efésios, ele é de suma importância para nós que somos cristãos. É um verso que precisa estar no nosso coração, um verso que precisa estar decorado. Eu digo, na minha opinião, que é um dos versos mais importantes para todo aquele que se diz cristão, para todo aquele que se diz evangélico, aquele que segue a Jesus Cristo. Porque esse verso vai, assim como todo o contexto, vai nos mostrar a origem, né, o porquê, o motivo que nós somos salvos. De onde que vem essa salvação?
E nós vamos perceber aqui nesses versos que a salvação ela é exclusivamente de Deus, assim como nós já vemos estudando desde o capítulo 1, né? Então, para nós contextualizarmos aqui, eu vou ler esses 3 versos, vou ler na versão da King James, os irmãos podem acompanhar com a versão que tiver em casa, com a versão que tiver aí, e logo em seguida nós vamos adentrar um pouco mais em cada verso, em cada palavra, porque eu tenho certeza que vai ser edificante para a nossa vida e vai ser edificante se nós colocarmos em prática esse ensinamento de hoje. Amém? Então, no verso 10, capítulo 2, do livro de Efésios diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que nenhum homem se glorie, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Amém? Para a gente lembrar o contexto, irmãos, e não pegar esse verso só, esse verso sozinho ele já nos diz muita coisa. Não tem muito segredo aqui. É um verso claro. Mas para nós colocarmos dentro do contexto, que é a forma correta, né? Que é a forma hermenêutica de ler a Bíblia, de utilizar as Escrituras, nós vamos perceber que no capítulo 1, o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja, e essa igreja estava preocupada com a sua prisão. Nós vimos isso. E ele escreve tentando tranquilizar essa igreja, mostrando a soberania de Deus sobre tudo. Sobre a salvação, sobre a sua prisão, sobre a igreja estar prosseguindo de forma correta, sobre o Espírito Santo vivendo e selando a vida daquelas pessoas que creem em Cristo. Nós vimos no capítulo 1 sobre a eleição, nós vimos que Ele nos predestina para sermos filhos, nós vimos que Ele nos elegeu para sermos santos, nós vimos que Cristo dentro do tempo, Deus na eternidade nos escolhendo e nos predestinando, e Cristo dentro do tempo, nos salvando com seu sangue. Nós vimos que o Espírito Santo com a sua obra nos selando, né, nos garantindo a vitória como posse, como possessão, como herança futura. Nós vimos tudo isso. E no capítulo 2 ele começa mostrando, e nós pregamos isso nos cultos anteriores, ele começa mostrando que nós estávamos mortos. Ele traz a soberania de Deus e depois traz a pecaminosidade do homem. O apóstolo Paulo mostra todo o poder do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E no capítulo 2 ele começa nos mostrando como nós somos pecaminosos e como nós, seres humanos em geral, todos nós, somos pessoas que nascemos mortas. Pessoas que nascemos dependendo de um novo nascimento. Que todos nós somos mortos dos nossos pecados e delitos. Foi isso que nós aprendemos no verso 1. Se a gente for ler o verso 1 do capítulo 2, ele vai dizer: e vos vivificou estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes. Nós vimos isso. Nós vimos que Deus, com a sua misericórdia, nos salvou. E nós vimos que no verso 5 ele vai dar uma introdução a esse tema. No verso 5 ele vai dizer: estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. E ele coloca entre parênteses: pela graça sois salvos. Isso no verso 5. E agora no verso 8, ele vai nos trazer o motivo, a essência, né, a origem da salvação, que é a graça de Deus. Então esse verso ele é muito importante, porque através desse verso, no seu coração, você consegue, através do Espírito Santo, através da instrução do Espírito Santo, você consegue não cair em heresias do tipo de cooperação, do tipo de salvação por obras, do tipo de sinergismo, cooperação através da sua salvação. Porque esse verso ele é claro em si só. Não há muito o que dizer. A gente vê no verso 10 que ele vai dizer: porque pela graça sois salvos. É a mesma coisa de dizer: vocês são salvos por isso. Que graça é essa? É a graça anterior. É a graça do verso 5. É a graça do capítulo 1, do verso 3 em diante, onde ele nos elege através de uma escolha soberana. Isso é graça. É você receber uma salvação imerecida sem ter feito nada. Pela graça sois salvos. E ele vai dizer, por meio da fé. Ele utiliza a fé aqui, irmãos, como um fundamento, como um instrumento da salvação. A graça é o dom de Deus e a fé é dom de Deus também. Ele utiliza a fé
coloca a fé no nosso coração para que através da fé nós tenhamos a salvação em Cristo Jesus. Ele coloca a fé no nosso coração e a fé em alguém. E esse alguém a gente sabe que é Cristo. A gente vem pregando sobre isso. Então ele nos salva através de graça, através da sua vontade, através daquilo que nós não merecemos, daquilo que nós não escolhemos. Ele escolhe, ele predestina e ele salva por graça, através da fé. O apóstolo Paulo aqui, além de dizer que ele nos salva através da graça e nos dá o instrumento da fé, se ele parasse aqui nós já conseguimos entender. Esse texto, se ele parasse neste ponto, a gente não precisaria nem dar ênfase em dizer que não é por homens, não é por méritos, não é por vontade, não é por nada que você e eu consigamos fazer, porque a palavra graça já traz esse conceito. A palavra graça já traz o conceito de ser totalmente gratuito através de Deus. E ele vai continuar dizendo, isso não vem de nós. E nós aqui é quem, irmãos? Nós aqui é ele, o próprio Paulo, é a igreja a quem ele está escrevendo, é nós que cremos em Cristo, é nós que estamos sendo salvos, é todo aquele que um dia vai professar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós somos salvos pela graça, através de um instrumento que Deus coloca no nosso coração. A gente vai ver, a Bíblia vai dizer que Cristo, que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Engraçado que fé não é uma criatura, né? Para ele ser o criador ou ele ser o autor, mas é aquele que imputa, é aquele que coloca um dom de Deus em nós. É algo que Deus estabelece no coração do homem através do Espírito Santo. E aqui no texto original o termo isto, e é importante que os irmãos entendam isto, a palavrinha isto não vem de vós. Aí no capítulo 8, no verso 8, gostaria até os irmãos marcassem, porque isso é tema de discussão, né? Isso não vem de nós, ou isto não vem de nós. O grego aqui significa todo o termo. É um grego, é neutro, é um pronome neutro. Aqui ele não está se referindo à graça somente, assim como é pregado em algumas igrejas. Algumas igrejas dizem assim, irmãos, o verso 8 está falando, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. E eles ligam essa palavrinha isso, apenas graça. E deixa a fé, dizendo que a fé é do homem. Mas se a gente for verdadeiro, se a gente for honesto com o texto, a gente vai olhar para o texto no original grego e vai ver que essa palavra é neutra. E essa palavra se refere a tudo que foi antecedido. Aqui ele não está dizendo, e aquela não vem de nós, ou se essa não vem de nós. É isso, tudo isso é dom de Deus. A fé é dom de Deus. A fé está dentro da graça de Deus. A fé é o instrumento pelo qual Deus imputa a salvação em nós. Através da palavra, Deus imputa a fé. Através da fé, nós vamos a alguém, que é Cristo. E através de Cristo, nós obtemos a salvação. Então o texto é muito claro. Porque, pela graça, sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de nós, isso é dom de Deus. O verso 9, ele vai continuar. Não de obras. Aí tem uma vírgula, né? No original não tem a vírgula, no original é um texto direto, sem pontuação. Não de obras. Eu acho interessante porque ele já disse que nós somos salvos pela fé, como instrumento. O apóstolo Paulo já disse que nós somos salvos através da graça, como o arcabouço completo. Não havia necessidade de ele colocar obras aqui. E eu acho interessante que ele não está escrevendo para uma igreja totalmente de povo que eram ex-judeus, não. Porque se ele estivesse escrevendo como ele escreve aos Gálatas, ele poderia estar, de alguma forma, tentando enfatizar que aquelas obras da lei não salvam aquele povo. Mas não, ele está escrevendo a uma igreja que, pela sua maioria ali, né, os historiadores dizem que a sua maioria eram de pagãos, pessoas convertidas do paganismo, gentios. Mas ele enfatiza as obras. Por quê, irmãos? Porque todas as religiões, irmãos, todas as religiões vai colocar o homem cooperando com a sua salvação. Todas as religiões vão fazer você imaginar que você tem, de alguma forma, capacidade para se salvar. Todas as religiões vão colocar um mérito humano, ou obras, ou capacidade,
ou inteligência, né, como os gnósticos. Toda religião vai colocar o homem como sendo cooperador da sua salvação, exceto uma religião, a religião bíblica, o cristianismo puro e genuíno. É a única religião que sabe que o homem não coopera de nenhuma forma, a não ser trazendo o seu corpo morto para ser vivificado, a não ser trazendo os seus pecados para serem lavados, a não ser trazendo a sua vida em transgressão para ser ressuscitado de forma espiritual, como ele diz no verso 1, no capítulo 2. É só a gente voltar. Ele vos vivificou estando mortos em transgressões e delitos. Nós já falamos sobre isso, mas eu gosto de enfatizar, e é preciso enfatizar. O morto aqui é aquele que não consegue fazer nada. É uma pessoa realmente que está morta, de forma espiritual. Você, morto espiritualmente, você não consegue nem levantar a mão para ir a Deus. Você não consegue nem imaginar. Você não consegue nem ter vontade de ir a Deus. Mas ele diz que o texto vai dizer, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo. Todos nós caminhamos dessa forma. Até que um dia o próprio Deus nos salva. Até que um dia o próprio Cristo coloca fé em nosso coração. Utiliza a fé como instrumento de salvação, através da graça. E o apóstolo Paulo, no verso 9, ele vai dar ênfase não de obras. Eu acho interessante que há obras aqui, como eu disse, não está se referindo às obras da lei somente. Aqui as obras não estão no contexto de lei. As obras aqui é tudo que o homem pensa, ou tudo que o homem imagina fazer para ir a Deus. Não de obras. Porque, irmão, se passar pelo menos um fio de pensamento na sua cabeça, imaginando que você foi capaz, ou que você tem capacidade de ir a Deus, isso já é obra. Você está trazendo a glória da salvação para você. E a Bíblia é clara em dizer que Deus não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia é clara em dizer, como diz aqui no verso 9, não de obras para que nenhum homem se glorie. Agora, se você é salvo através das suas obras, se você é salvo através da caridade, se você é salvo através da sua inteligência, se você acha que é salvo através das suas penitências, se você acha que você é salvo através do seu sacrifício, se você acha que você é salvo através da sua intelectualidade, tudo isso é obra. Tudo isso é obra. Se você é salvo através do seu livre-arbítrio, se você é salvo através da sua capacidade de ir a Deus, tudo isso é obra. Porque a Bíblia me mostra o contrário. A Bíblia me mostra uma pessoa que estava morta e Deus indo a essa pessoa e vivificando. Não uma pessoa que estava morta, mas tinha uma pontinha de vontade de ir a Deus. Ou uma pessoa que estava morta em pecados e delitos, mas de alguma forma tem vontade de chegar a Deus. Irmão, se você tem vontade de ir a Deus, é porque o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida. Se você consegue enxergar Jesus, é porque os seus olhos já foram abertos pelo mesmo Jesus que você enxerga. Se você tem vontade de seguir a vontade de Deus, andar debaixo dos seus preceitos, obedecer aos seus mandamentos, é porque o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. Se você faz, é porque você já foi. Se você mostra frutos, é porque você já foi salvo. É isso que o verso está enfatizando. O verso 10 vai falar, porque somos feitura sua. Aqui no original é que nós somos criação de Deus, uma nova criatura. Ele pega uma pessoa morta e vivifica essa pessoa. Nesse mundo, o nosso corpo físico ainda continua, mas de espírito novo, lutando contra a carne. Mas haverá um dia em que ele chegará e a obra dele será completa. Aquele que começou a boa obra vai terminar até o dia de Cristo Jesus. É o que a Bíblia diz. Chegará um momento que a obra será completa, não só o espírito, mas o corpo será glorificado. E nós seremos criaturas suas, feitura sua de forma completa. A Bíblia é clara em dizer, nós somos criaturas, feituras suas, criados em quem? Nós somos criados em Cristo Jesus, é o que a Bíblia diz, para as boas obras. Perceba de novo a finalidade da salvação. As boas obras é a finalidade. Nós somos a boa obra, o Espírito Santo, o fruto do Espírito, aquilo nada mais é do que a capacidade
que o Espírito nos dá de fazer essas boas obras. Boas obras, frutos do Espírito, nada mais é do que consequência de uma salvação que já está operando no nosso coração. Olha os termos, olha a lógica que o apóstolo Paulo está trazendo para essa igreja. E ele traz de forma clara. Nós somos feituras suas, criados em Jesus Cristo. Eu e você somos criados hoje em Cristo Jesus. Não de forma completa, glorificado o corpo, mas de forma espiritual. Nós já vivemos uma nova vida. Nós já pensamos de forma diferente. Nós já agimos de forma diferente. Nós já tomamos decisões de forma diferente, porque nós temos um Espírito hoje que habita no nosso coração. Como diz no capítulo 1, esse Espírito já foi selado. Como diz o capítulo 1, que nós fomos eleitos para sermos santos. E nós só conseguimos sermos santos através do Espírito Santo habitando em nós. Então, se eu faço alguma coisa e eu demonstro a minha santidade, é porque já há um Espírito Santo no meu coração. E não porque eu estou buscando. Isso é um entendimento errado. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos criados em Cristo Jesus. Nós somos salvos em Cristo Jesus, através da fé, para boas obras. O Evangelho, ele é prático. O Evangelho nos chama a uma vida prática. Jesus converte o nosso coração, nos transforma, renova a nossa mente, para que nós tenhamos uma vida prática para boas obras, para darmos frutos. A Bíblia é clara. Mas perceba, não coloque a sua fundamentação de salvação nesses frutos. Não coloque a fundamentação nas obras. É como uma árvore. Quando você olha uma árvore e você vê os frutos bonitos, o que está sustentando aqueles frutos? O que sustenta aqueles frutos? É a própria árvore? Ou é onde ela está fundada? Ou são suas raízes? Ou é o rio que passa próximo daquela árvore? Não olhe para as frutas e imagine a sua salvação naquelas frutas. Olhe de onde está vindo a força, de onde está vindo a nutrição, de onde está vindo todos os nutrientes para que aquelas frutas se desenvolvam, para que aquelas obras se desenvolvam. E é dessa forma que nós temos que olhar para as nossas obras. As nossas obras não são para sermos salvos. As nossas obras são porque fomos salvos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está mostrando para aquela igreja que, por mais que aquela igreja possa ser santa, por mais que você possa ser santo, por mais que você possa ter boas obras, demonstrar frutos do Espírito, demonstrar dons espirituais, tudo isso não é para que você seja salvo. Tudo isso é porque você já foi. Você só está espelhando aquilo que você já tem. Você só está demonstrando aquilo que já foi feito no seu coração. As obras, elas não te dão salvação. Elas demonstram a salvação que você tem. E só demonstram a salvação que você tem quando essas obras são verdadeiras. Quando são obras fundamentadas em Jesus Cristo. Porque Ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Então, se você está fazendo através do Espírito Santo, se você tem obras, se você tem frutos, saiba que é porque existe uma salvação antes. É porque você creu antes. É porque a graça foi derramada sobre sua vida. É porque o Espírito Santo já está operando no seu coração. É porque foi te dado fé. A fé não brotou do seu coração. A fé não saiu do seu interior. A fé foi dada a você. O autor e o consumador da nossa fé, que é o próprio Cristo Jesus, como diz a Bíblia, Ele mesmo imputa a fé no seu coração. É esse o entendimento da cristandade. É esse o entendimento dos apóstolos. É esse o entendimento dos pais da igreja. É esse o entendimento da igreja nos seus primeiros séculos, antes de se desviarem. Antes de começarem a colocar aquilo que se achava correto, ao invés de irem para as Escrituras. Era esse o entendimento. A única religião, irmãos. E quando eu falo religião, eu falo no termo genérico, porque a gente sabe que cristianismo não é religião. Cristianismo é um estilo de vida. Tem que ser uma cultura, uma transformação de vida. E a única religião que não se encaixa em nenhuma outra é essa. É por mais que você tenha as melhores obras, você dá a glória a Deus, porque você sabe que aquilo que você está fazendo é obra do próprio Deus através de você.
você não traz as obras para você. Você quebra o seu ego. Você quebra a sua vaidade. Você quebra o seu orgulho para glorificar somente a Deus. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu acho interessante que agora ele vai fundamentar que essas obras que nós praticamos, essas obras que você está tendo, essa boa obra que você julgava ser sua, ele vai fundamentar dizendo que essa obra foi preparada antes, de antemão, para que você fizesse, para que você a praticasse. Além de ele te vivificar, te salvar, te tirar da lama, além de ele te derramar graça sobre você, de ele colocar o Espírito Santo em você, de ele colocar fé no seu coração, além disso tudo, ele prepara boas obras e faz você andar nessas obras. É isso que a Bíblia está dizendo. Veja que as obras são consequências. As obras são preparadas por Deus. São algo preparado para que aquelas pessoas que são convertidas, aquelas pessoas que são predestinadas a ser filhos, pratiquem. Porque se você não for filho de Deus, se você não foi eleito, se você não tiver o Espírito Santo no seu coração, se Deus não colocou fé no seu coração, você não conseguirá realizar as obras preparadas para você. Você pode realizar várias outras obras. Você pode realizar as obras que você acha e julga importantes. Mas se você não é um convertido, você não está exercendo ou você não está trabalhando nas obras que foram preparadas para você. Porque para realizar as obras preparadas de antemão para você, é preciso primeiro que você tenha conversão. É preciso primeiro que você seja um salvo. Lá em Gálatas, no capítulo 2, no verso 16, diz assim: sabemos que um homem não é justificado pelas obras, mas pela fé de Jesus Cristo. Perceba que não é a fé em Jesus Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus. A fé é de alguém. A fé tem dono. O texto continua: nós também cremos em Jesus Cristo para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo de novo, não a fé em Cristo. Esse texto está dizendo que a fé tem um dono. A fé tem um autor, tem um criador. O texto vai continuar: e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2,16. Perceba, nós não somos salvos por obras, nós somos salvos por meio da fé de um homem, a fé de Cristo, a fé em Cristo, a fé que é imputada no meu e no seu coração. Pastor, mas eu sempre aprendi que a fé, ela vem do coração do homem. Se você aprendeu que a fé vem do coração do homem, meu irmão, você aprendeu errado. Porque a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, é perverso. Maldito o homem que confia no homem, como diz o pastor Rafael outrora. Esse homem que confia no homem é o homem que confia em si mesmo. É um homem que confia no seu íntimo, no seu coração. O seu coração não tem capacidade de produzir nada bom se não houver uma transformação. Se não tiver um Espírito Santo transformando. Se não tiver uma conversão. Se não tiver, como a Bíblia diz, uma ação de Deus transformando o seu coração de pedra em um coração de carne. Deus colocando no seu coração o seu temor. Se o seu coração não for dessa forma, não há nada de bom nele. E para que você consiga ter fé, é preciso que haja uma ação de Deus no seu coração. Em Romanos 3, capítulo 3, verso 20, o pastor Júnior vai trazer nas exposições futuramente, mas diz assim: por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Aqui trazendo para a lei, aqui trazendo para o contexto de lei. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei veio o conhecimento do pecado. Aqui o apóstolo Paulo já trazendo no contexto de lei, no contexto entre judeu e gentio. Mas perceba como o apóstolo Paulo bate nessa tecla. Você não será salvo por obras. Se você está fazendo penitência, se você está fazendo sacrifício, se você acha que de alguma forma, com as suas forças, você é salvo,
reveja. A Escritura não traz essa compreensão. Não inverta as ordens. Não inverta o termo bíblico para trazer glória para você. Não inverta as obras no sentido de salvação para trazer para você a glória. A glória de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É o que diz o verso 9. E as nossas obras, elas são o quê? Quando a gente olha para esse texto? Primeiro que as nossas obras são rejeitadas. Não de obras. Primeiro ponto, não de obras. As nossas obras são rejeitadas. Toda e qualquer obra que você fizer sem a fundamentação em Deus, sem o convencimento do Espírito Santo, sem a conversão, elas são rejeitadas. A gente tem que sempre lembrar disso. Isaías vai dizer que tudo que nós fazemos, as nossas obras, aos olhos de Deus, são como trapos de imundícia. O que isso quer dizer? Estão contaminadas pelo pecado. Estão contaminados pelo mal. Pastor, mas então o que eu faço? Porque se eu fizer, não me salva, o que eu preciso fazer? Você precisa confiar em Deus. Converter o seu coração, orar para que o Espírito Santo transforme o seu coração, transforme a sua mente. E a partir desse momento, as obras que vierem a ser feitas serão obras em Jesus, serão obras verdadeiras, serão obras aceitas por Deus. Quando a gente olha também esse texto, a gente vai perceber que as boas obras, elas são preparadas. E quando eu falo as boas obras, são as obras que Deus nos dá. Primeiro ponto, as nossas obras são rejeitadas. As obras que nós julgamos corretas, sem fundamentação correta, são rejeitadas. O segundo ponto, as boas obras, as obras verdadeiras, elas são preparadas. O que isso me traz à mente, irmãos? Quando eu disse que as boas obras elas são preparadas. Isso me leva à carta de Tiago. Isso me leva a dizer como Tiago. Não basta você dizer que tem fé e não tem obras. Se você tem fé verdadeiramente, você vai expressar através de obras. E o que isso tem a ver com as obras são preparadas? Essas obras são preparadas para todo aquele que crê. Se você é um cristão e se você verdadeiramente crê em Jesus Cristo, você precisa frutificar. Você precisa ter boas obras. As boas obras são consequências da sua salvação. Se você não está apresentando boas obras, meu irmão, reveja o seu conceito de salvação. Porque todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele vai ter boas obras. Ele vai ter frutos do Espírito. Ele vai frutificar. Como diz a palavra, aquela árvore que não vai frutificar, aquela árvore que não tem fruto, aquela árvore que não produz, ela será cortada. Porque a evidência de uma salvação, a evidência de um verdadeiro cristão são as obras. E são as obras preparadas. Não são as obras que eu e você julgamos relevantes. São as obras que Ele preparou para que nós pudéssemos andar nela. Essas obras são preparadas. E quando nós lemos aqui, a gente vai perceber que essas obras também são esperadas. Em que sentido que essas obras são esperadas? Paulo vai dizer assim, para que andássemos nela. É futuro. Ele nos prepara, Ele nos salva, para que nós possamos andar nessas obras. O que isso quer dizer? Por que Paulo coloca primeiro no verso 8, que pela graça sois salvos, como passado, e no verso 10, ele vai dizer para que nós andássemos, para que nós possamos andar nelas no futuro. O que isso quer dizer? Ele está dizendo que nós somos salvos, como ele está dizendo no capítulo 1, nós somos salvos na eternidade, através do plano perfeito de Deus, através de Cristo morrendo na cruz, dentro do tempo, dentro do seu propósito, consumando a nossa redenção. E através desse tempo, nós estamos aptos, capacitados com o Espírito Santo para produzir toda boa obra. A salvação ela já foi dada a todo aquele que crê. A salvação ela já foi entregue por Cristo na cruz. O sangue já foi derramado. Mas a obra não foi feita ainda. A obra que você tem que fazer não foi feita, porque você está vivendo dentro do tempo. Você está vivendo numa época em que tem que produzir frutos no contexto que você vive. E você só vai produzir esses frutos se você tem a confiança naquele que te salvou. E você sabe
que foi salvo em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele coloca a salvação no passado e eu acho interessante, porque ele vai linkar com a eleição. Vocês são salvos. Vocês foram salvos. Aqueles que são salvos, santos em Deus. Ele tem certeza que aquelas pessoas são salvas porque creram em Deus. Mas as obras foram preparadas para que vocês andem nelas agora. Nós somos salvos para as boas obras. E essas obras não nos salvam. Essas obras mostram a salvação em nós. Por isso que ele vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso, lembre-se, isso, neutro, no original grego, todo o termo. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Tanto a graça como a fé, isso é dom de Deus. Não de obras para que nenhum homem se glorie. Porque nós somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Essas obras a gente vai andar nelas. Deus já estabeleceu. Mas essas obras só serão aceitas por Deus. Os nossos atos só serão aceitos por Deus quando nós formos verdadeiramente cristãos. Por isso, irmãos, que quando a gente fala sobre esse assunto, ele é um pouco assustador quando você se depara e não tem esse entendimento, ou você se depara e entende de forma contrária. Quando a gente fala que a fé, ela é algo que Deus coloca no seu coração e que ela vai produzir boas obras. E que essa fé não depende da sua vontade, não depende do seu coração, porque seu coração é pecaminoso. Quando a gente fala que você pode ter as melhores obras, que você pode ser a pessoa mais filantrópica, que você pode ser a pessoa mais caridosa, que você possa ter as melhores intenções, se você não tiver a fé que Cristo coloca no seu coração, essas obras não valem de nada. Todas essas obras são vãs para Deus, porque Ele não está olhando para essas obras como quantidade, como capacidade do homem. Ele está olhando de onde veio, a origem, em quem está fundamentado, quem está produzindo, de onde está vindo. Porque o Cristo diz, o próprio Cristo já diz: sem mim nada podeis fazer. Isso está lá em João capítulo 15, verso 5, ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. E nós olhamos para o mundo e vemos o tanto de boas obras. Nós vemos tanta casa de recuperação. A gente vê tantos hospitais filantrópicos. A gente vê tantos artistas doando milhões e milhões e milhões e milhões para a África. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu não estou dizendo que isso não pode ser feito. Não, se você tem no seu coração de fazer, faça. Mas não utilize isso no dia do julgamento para dizer que você é de Deus. Não utilize isso no dia do julgamento final para mostrar a sua glória. Porque se você não tiver fundamentado em Cristo Jesus, isso vai ser considerado, como diz o texto aqui, nada. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Cristo, tudo que vocês fizeram é nada. Sem Cristo, por mais que você seja uma pessoa boa, por mais que você lute por causas boas, por mais que você doe milhões, por mais que você cuide de pessoas famintas, sem Cristo é nada. Isso é pesado. Isso é pesado porque a Bíblia me mostra que além de eu ter boas obras, eu preciso ter essas obras fundamentadas em alguém. E é na fé de um homem, como diz Gálatas 2, verso 16. Na fé de Cristo. Na fé de Jesus. Portanto, irmãos, produzir muitos frutos, produzir muitas obras, nada quer dizer, se você não tiver em Cristo. Nada quer dizer, se você não tiver fundamentado na videira verdadeira. Os seus frutos são seus. E esses frutos seus são seus. Não tem capacidade para te salvar. Agora, se você estiver na videira verdadeira, se você estiver fundamentado em Cristo Jesus, as obras, os frutos que você tem, são dele, são da videira.
Você só é um ramo. Você só é um canal. Você só é um instrumento das obras. É esse o entendimento da Bíblia. É isso que a Bíblia vem trazer. Então, quando a pessoa se dedica muito a andar numa obra para ser salvo, ele não entendeu a salvação. E tem pessoas que passam assim a vida toda. Tem religiões que colocam fardos e fardos em pessoas, para que essas pessoas façam de tudo para obter salvação. Pessoas que andam, irmãos, de manhã acreditando estarem salvas, e à tarde acreditando estarem perdidas. Pessoas que acordam de manhã porque teve um relacionamento ruim, brigou com a esposa, brigou no trabalho, discutiu com alguém, pecou, acreditando que está indo para o inferno, e à tarde acreditando que está indo para o céu. Pessoas que não têm o entendimento da fundamentação da sua fé. Isso é um perigo. Quando você não entende o local que as obras precisam estar na sua salvação, você não vai trazer a glória para Deus. Você vai trazer a glória sempre para si. E o interessante também no finalzinho desse verso é que as obras elas são aperfeiçoadas. Se a gente for analisar. Quando nós andarmos, ou quando nós andamos nas boas obras, nós vamos nos envolver na própria atividade que Deus de antemão preparou para nós. Então, querendo ou não, essas obras que foram separadas para que nós pudéssemos andar nelas, podem ser coisas que vai me aperfeiçoar, tanto bom como ruim. Quer um exemplo? Vou trazer um exemplo prático. Nós, como cristãos, nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar. Quando nós entendemos que o perdão ele não é uma possibilidade, que ele é um dever do cristão, e nós sabemos que tem uma pessoa que você não consegue de forma alguma perdoar, ou tem uma pessoa que você de alguma forma está magoado, e você precisa liberar o perdão, você precisa pedir perdão e ser perdoado por aquela pessoa. Perceba, essa obra que foi preparada, esse perdão, essa liberação de perdão, para você não é angustiante. Se você não quer, se você acha que é correto, mas você entende que precisa fazer por obediência a Deus. Você entende que precisa fazer porque tem que estar em obediência à palavra de Deus. Isso não é ruim para o homem, porque você está lutando contra a sua carne. Eu não quero, mas eu vou obedecer. Isso é ruim para o homem. No fundo, você sabe que precisa. O Espírito Santo está ali te mostrando que precisa. E a sua carne não quer. Essa obra ela está aperfeiçoando você. É uma obra um fruto que você vai dar, que vai estar aperfeiçoando você. Vai estar te moldando. Então perceba, as boas obras, as obras de Cristo, elas vão nos aperfeiçoando. Porque elas são exatamente aquilo que nós precisamos. Elas são exatamente aquilo que nós devemos fazer. E não aquilo que nós só queremos fazer. Elas são aquilo que nós precisamos transformar em mente, coração, em estilo de vida, e não aquilo que nós só queremos fazer. Porque na cristandade, quando nós nos convertemos, existe uma série, existem 2 tabelinhas. As tabelas daquilo que nós queremos, que é a graça, que é a bondade, né? Que é tudo, que são as bênçãos de Deus, que é a salvação, e existe a outra tabelinha, que é aquela tabelinha do dever que nós temos. Nós temos que perdoar, nós temos que matar a nossa carne, nós temos que matar os nossos desejos, fugir da aparência do mal. E as obras que são colocadas e que são preparadas para nós são exatamente obras que vão nos aperfeiçoar, são obras que vão nos moldar, que vão nos trazer santificação. E agora, para a gente finalizar, trazer algumas aplicações rápidas, para a gente refletir essa noite. Quando nós abraçamos essa verdade da salvação pela graça, um dos lemas da reforma protestante, né? Sola gratia, ou somente a graça. Quando nós abraçamos essa verdade, nós precisamos entender por obras tudo que traz o mérito da salvação para o homem. Tudo. Obra não é só aquilo que a gente consegue ver. Não é só aquilo que a gente consegue tocar. Obra é tudo aquilo que nós cremos que pode nos trazer a salvação através das nossas forças. O gnosticismo era um tipo de pregação cristã de obras, porque ele acreditava, de certa forma, num dos braços,
do gnosticismo, em salvação através do conhecimento. Então, se você é salvo por conhecimento, aqueles que não têm conhecimento não podem ser salvos. Salvação por obras. Né? O catolicismo romano, ele vai trazer que nós somos salvos não somente por fé, mas por obras também. O catolicismo não é nem sinergista, ele é sempre pelagiano. Ele vai trazer obras e fé ao mesmo tempo. Você pode ter fé, mas se você não tem obras, você não é salvo. Você pode ter obras e você não ter fé, você não é salvo. Você tem que ter as duas coisas. Fundamenta-se nas duas coisas, sendo que a Bíblia nos traz o fundamento na fé e as obras como consequência. Perceba, a cooperação é um erro. Qualquer outro tipo de religião, irmãos, qualquer outro tipo de religião, se você for estudar como você é salvo, sempre vai ter conhecimento, sempre vai ter sacrifício, sempre vai ter busca pessoal, sempre vai ter obras, sempre vai ter penitência. Sempre alguma coisa dividindo a glória com somente a graça, ou somente a fé, ou somente Cristo, ou somente glória a Deus. Sempre vai ter. Então tome cuidado. Tome cuidado como você entende a sua salvação. Para que, vez ou outra, você não confie nas suas próprias forças. Vez ou outra, você não confie na sua inteligência, na sua capacidade. Porque como diz o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, quando você está fraco é que você está forte. A minha graça te basta. Somente a graça de Deus nos basta. Nós precisamos entender isso. Outra aplicação é que essa compreensão ela não vai nos tirar, vai nos livrar de qualquer motivo de desespero. Porque perceba, se eu preciso de alguma coisa em mim para ser salvo, minha salvação ela é temporária. Porque durante o mesmo dia de 24 horas, eu não consigo me manter 100% da mesma forma que eu acordei. Eu não consigo fazer todos os dias da semana as mesmas obras. Além do externo, doença, problema, tudo que acontece tem o interior. Problema psicológico, problema de saúde. Perceba, se depender de mim, se depender do homem, ninguém é salvo. Nenhum ser humano consegue ser salvo. Então a graça de Deus tem que nos trazer tranquilidade. Senhor, por mais que a minha fé hoje esteja fraca, graças a Deus que eu não dependo da minha capacidade de fé, mas eu dependo apenas de ter fé. Senhor, que bom que hoje a minha fé está grande, mas mesmo assim não é por isso que eu estou sendo salvo. Senhor, hoje eu duvidei, mas graças a Deus que não depende da minha dúvida. Senhor, hoje eu discuti com meu filho, hoje eu briguei com a minha esposa, hoje eu briguei com meu amigo, mas graças a Deus que eu não dependo de um ato de erro. Esse entendimento, irmãos, nos traz segurança. Uma segurança de que aqueles a quem o Pai escolheu, aqueles a quem foram predestinados, aqueles a quem o Espírito Santo selou, vai passar por todos esses problemas na vida. Mas nem por isso a fé vai deixar de existir. Nem por isso a salvação deixará de existir. Nem por isso o Espírito Santo deixará de estar habitando em você. Isso te traz segurança. Outra aplicação é que ao glorificar a Deus, nós reconhecemos que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E quando nós vemos que Ele é o nosso autor, ou o autor da nossa fé, Ele nos cria e cria também a fé dentro de nós, nós podemos ter certeza da segurança da salvação. Nós podemos ter certeza que essas obras que Ele colocou para que nós pudéssemos andar nela, Ele vai nos capacitar para que nós andemos. Nós possamos ter certeza que quando nós entendemos que somos salvos por graça, é uma graça completa, e que de alguma forma, não por mérito, não por coisa alguma que Ele viu em nós, né, e a Bíblia vai trazer como, segundo o seu conselho, segundo o seu propósito, Ele quis nos agraciar, Ele quis nos salvar, e glória a Deus por isso. E se nós estamos aqui hoje, sentados, ouvindo, pregando,
se nós vamos para casa, refletir sobre isso, é tudo graça. É porque o Espírito Santo está no nosso coração. É porque a fé foi imputada em nosso coração. E Ele está nos capacitando a crescer todos os dias em graça e em conhecimento nele. E através dessa verdade, irmãos, o Espírito Santo ele vai nos livrar de cair em qualquer tipo de teologia humanista. Se eu e você entendermos somente a graça, vocês são salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não de obras para que nenhum homem se glorie. Se você entende isso, essas palavras no seu coração, você não cai em nenhum tipo de teologia humanista. Você não vai cair em teologia de prosperidade. Você não vai cair em teologia sinergista. Você não vai cair em teologia pelagiana. Teologia que divide a glória com Deus. Teologia que traz a glória para o homem. Teologia que mostra que você é salvo através de outro homem. Teologia que faz você glorificar ao homem. Teologia que vai trazer a glória para o seu ego, para a sua emoção, para a sua vaidade, para o seu orgulho. Você não cai nesse tipo de teologia. Você entendendo a graça como a graça é, o Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade. E dia após dia, seus olhos vão abrindo. Dia após dia, as escamas vão caindo. E você vai saindo, né, desse lamaçal, como diz aqui o verso 2, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme as nossas próprias vontades, conforme o príncipe da potestade do ar. Porque percebo, o Satanás ele não vai trazer para você uma negação da teologia. Ele não vai trazer uma negação das Escrituras. Ele não faz isso. Ele sabe que a Escritura é algo verídico. Ele não vai trazer uma negação da Escritura. Ele vai trazer uma interpretação errada. Ele vai trazer um conceito dúbio. Ele vai trocar, muitas vezes, a fundamentação da sua salvação pelas suas próprias obras. Ele vai trocar o somente a Cristo por precisa de mais alguém. Ele vai trocar o somente a fé por precisa de alguma coisa a mais. Ele vai trocar somente a Deus a glória por, não, você pode ter glória, porque você é ungido do Senhor. Você é o amado, né, o ouro de Ofir, como dizem. Ele vai trazer a glória para você. Então perceba, ele não vai negar que Deus existe. Ele vai começar a negar como Deus opera. E você, andando no erro, você vai sofrer muito. Você vai ter muitos tropeços. Você vai ter muitas decepções. Até o dia que os seus olhos serão abertos. Então que nós possamos refletir. O Espírito Santo ele vai nos fazer livrar de cair nessa teologia, nessa cooperação. Porque Ele vai sempre nos mostrar que Ele nos busca, que Ele nos vivifica, que Ele nos salva, que Ele nos traz as boas obras para que nós possamos andar nelas. E tudo isso para a glória de Deus, para que nenhum homem se glorie. A partir do próximo culto, nós vamos continuar a partir do verso 11. E nós vamos ver que Paulo vai enfatizar um pouco mais isso. Ele vai se aprofundar um pouco mais. Ele vai dizer que no verso 11 em diante, que nós éramos gentios, que nós andávamos em corrupção, né, que nós éramos as pessoas incircuncisas, chamando os gentios ali de que eles não poderiam ter pacto, mas que agora, através da graça, nada disso vale. Porque se fosse por isso, nenhum deles seria salvo. A gente vai ver isso depois. Mas entenda, irmãos, nós somos salvos através da graça, por meio da fé. Isso não vem de nós. Coloque isso na sua cabeça. Isso não vem de nós. Se você tem salvação hoje, agradeça a Deus. Se você crê em Jesus Cristo, agradeça a Deus. Porque Ele começou a boa obra em você e Ele vai finalizar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa abrir a nossa mente, o nosso coração para essa palavra, possa trazer discernimento, entendimento, possa fixar no nosso coração e nos dê desejo de nos aprofundar cada vez mais, descobrir as verdades de Deus para as nossas vidas. Amém? Gostaria de agradecer a oportunidade de convidar a equipe de louvor.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos, glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim também é uma oportunidade ímpar estar falando do nosso Deus e grato a Deus pelas mensagens aqui, trazidas pelos pastores. Grato a Deus pelos louvores aqui entoados, palavras que são necessárias, palavras que são do interesse do povo de Deus para o nosso fundamento, visto que, como o pastor trouxe aqui, é muito desconhecido, um tema muito divergido, um tema que é necessário para nos fundamentar cada dia mais, para termos a certeza, para termos a convicção, a segurança da nossa salvação. Eu fico maravilhado como Deus tem usado essas pregações. Nós sabemos que toda a Bíblia ela é voltada para Jesus, e por isso tudo parece que está interligado sempre, e está realmente interligado. Se nós analisarmos a última pregação que eu trouxe em Filipenses, foi trabalhar a salvação, e trabalhar a salvação nada mais é do que praticar as boas obras que já estavam preparadas. Então, Deus é maravilhoso. O pastor Júnior tem trazido aqui que antes desse Cristo nos chamar no tempo, nós vivíamos outrora como ímpios, como pecadores, e o pastor Marconel já falou isso aqui. Então, tudo ligado, tudo numa perfeição. E a confiança também no estudo de Mateus, confiando em Cristo, que este Cristo era o Cristo que os gentios confiariam. Então, tudo está ligado. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, e eu espero que os irmãos tenham entendido, porque, irmãos, realmente
esse é um tema muito necessário, né? O pastor Marconel falou aqui, não foi brincadeira, tentando ser enfático, e eu peço aos irmãos que enfatizem nisso mesmo. É um tema que nós temos que ter, como ele disse, decorado, né? Porque é o que mais pega hoje no meio religioso, é isso, né? É colocar a salvação para si, trazer o mérito, a honra. Tá? E qual é a honra então? Qual é a minha função então? Quem sou eu então? A gente tem visto aqui que nós somos somente agraciados, né? O privilégio de estarmos aqui, e graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estão aqui conosco, aos irmãos que nos acompanharam, né, pelo Instagram. Logo após vai ser postado também no YouTube. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Lembrá-los que todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos reunidos, né, estudando o Evangelho conforme o relato de Mateus. Estamos ali no capítulo 12. Né, os estudos têm sido proveitosos, irmãos. Espero que os irmãos estejam acompanhando. Sabemos que não é possível sempre estar, mas quando não puder, acompanhe. Busque lá no Instagram, no corpo do Instagram, você vai conseguir achar o estudo, né, que você perdeu. Estude, vamos crescer, irmão, sempre na graça e no conhecimento. Lembrar também que no próximo domingo, né, dia 8, nós estaremos aqui reunidos para a glória de Deus, às 18 horas, culto de ceia, né, irmãos? Que Deus nos abençoe, né, um culto, uma celebração maravilhosa, celebrando aquilo que Cristo nos ordenou, né, lembrar dele, da morte, da sua ressurreição, até que ele venha, né? Sinta-se convidado. Nós estamos aqui na quadra 10, lote 15, no setor oeste do Gama. Aqueles que não vieram e sentem vontade de estar conosco, né, de maneira presencial, serão bem-vindos. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao nosso Senhor e agradecer por este culto maravilhoso e pedir a Ele por esse resto de semana, né? Já iniciamos a semana hoje com esse culto maravilhoso, que Ele esteja conosco durante essa semana. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, somos gratos a Ti por essa oportunidade. Oportunidade ímpar, Pai, de estar em comunhão com os irmãos, com o intuito de louvar e glorificar o Teu nome, sabendo que estamos aqui e estamos em comunhão pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Pedimos, Pai, que tudo que ouvimos aqui venha estar em nossos corações e os nossos corações venham ser realmente terrenos férteis, que eles possam frutificar toda essa palavra, que ela possa não somente entrar no ouvido e sair no outro, mas que ela possa se fundamentar em nossas vidas, que nós possamos aplicar todas as palavras, todas as pregações, todos os estudos, todos os louvores para a glória do Teu nome, vivendo nas obras que são preparadas antemão para que nós andamos nela. Pai, te peço, Pai, por essa semana que se inicia hoje, se conosco, nos guie, nos fundamente, nos capacite a refletir a glória do Teu nome, refletir a responsabilidade do Teu reino, sermos verdadeiramente cristãos, sermos verdadeiramente filhos de Deus, porque como o Senhor diz lá em Romanos capítulo 8, todo aquele que é guiado pelo Seu Espírito realmente é o Seu Filho, né? E nós estamos aqui para a glória do Teu nome. Pai, se conosco, livra-nos do nosso coração enganoso, livra-nos do homem e da mulher do coração enganoso, livra-nos, Pai, das tentações, livra-nos, Pai, da aparência do mal, para a glória do Teu nome. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Está terminado, irmãos, no nome de Jesus.